boa noite a todos que nos acompanham através desse canal do YouTube, direto da nossa Casa Espírita Recanto de Luz, Praia do Cassino, cidade de Rio Grande. Continuando os estudos da noite, nós continuamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos estudar o capítulo 18. Que tem como título Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, antes nós vamos fazer uma prece para nos harmonizarmos. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual da nossa casa, pedindo o amparo e proteção para os nossos estudos da noite de hoje, para que possamos assimilar esses ensinamentos de Jesus, que Ele nos deixou para que nós pudéssemos nos transformar, nos reformarmos, crescermos e evoluirmos, moral e espiritualmente. Então, ligados ao amor e à paz de Jesus, que possamos fazer uma boa reflexão nessa noite. Que assim seja. Então, nós vamos estudar os itens de 1 a 9, que são 3 subtítulos, que é a parábola da festa de núpcias, a porta estreita, e nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, a nossa primeira reflexão é sobre a parábola da festa de núpcias. Nessa parábola, Jesus fala do reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer uma festa de casamento para seu filho. Então, ele chamou os seus servidores e disse a eles que fossem chamar os convidados para a festa. Os servidores foram, aí voltaram e disseram ao rei que eles não tinham aceitado o convite para a festa de núpcias. O rei então disse a eles não aceitaram porque eles não eram dignos do convite que lhes foi feito. Pois vocês vão novamente a todas as ruas e encruzilhadas. E agora vocês convidem a todos, sem exceção, bons e maus. E eles foram, fizeram o convite, e o salão da festa de núpcias ficou cheio. Jesus costumava falar por parábolas, porque o povo da época, que eram os hebreus, eles não tinham muito conhecimento. Então, por isso, Jesus falava por parábolas. E nessa parábola, ele queria falar da vida eterna, que existia e que existe, além da vida terrena. Era disso que Jesus estava falando. E ele comparava o reino de Deus, que onde tudo é alegria e felicidade, nos planos superiores, como uma festa de núpcias, que também tudo é alegria e felicidade. Por isso que ele falava por parábolas. E nós temos que entender que diariamente, assim como tiveram os convidados para a festa de núpcias e não aceitaram o convite, nós também somos convidados a conhecermos a lei de amor e caridade de Jesus, os seus ensinamentos. Nós somos como aqueles povos daquela época que eram convidados e como eles, nós também, muitas vezes, não aceitamos o convite. Por quê? Porque nós colocamos em primeiro lugar as nossas necessidades pessoais, as nossas necessidades materiais, os nossos problemas do cotidiano, acima dos nossos interesses espirituais. E os ensinamentos de Jesus são os nossos interesses espirituais. Mas nós não temos tempo.
nós costumamos deixar para depois. Muitos de nós falamos isso. Depois, quando eu me aposentar, depois, quando eu ficar mais velho, depois que os filhos crescerem, depois que fizer isso, depois que adquirir aquilo, então nós vamos nos dedicar a uma religião, uma religiosidade, a uma obra de caridade, a fazer o bem para quem está precisando. Nós costumamos deixar tudo para depois. Porque isso para nós, na realidade, nós deixamos para depois porque não é prioridade. Nós ainda não entendemos que os ensinamentos de Jesus são a prioridade nas nossas vidas. Que todo o restante poderia ser muito melhor, muito mais fácil, de muitos menos sofrimentos, se nós entendêssemos Jesus e vivenciássemos os seus ensinamentos. E a maioria de nós se diz cristãos. Nós dizemos que somos cristãos, mas nós somos cristãos de atos exteriores, ou seja, nós frequentamos a casa espírita e achamos que tudo que nos dizem, as exposições doutrinárias que nós vemos, as palestras, as orações que nós assistimos, os grupos de estudos que nós frequentamos, é tudo muito bonito, é tudo muito esclarecedor. Outros frequentam igrejas, templos, seja que local seja em que religião seja que se esteja, mas é tudo muito exterior. Na realidade, nós não colocamos em prática. Por quê? Porque nós não praticamos a lei de amor e caridade segundo Jesus, atendendo ao seu lado espiritual. Porque a caridade material, essa é muito fácil de nós fazermos. Mas e a caridade espiritual? Essa é a verdadeira caridade. De amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós estamos amando o nosso próximo. No outro item do evangelho, dessa parte do Evangelho, nós temos a porta estreita. E que diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida. Como o caminho que conduz a essa porta é estreito. E como há poucos que a encontram. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14. Nessa passagem do Evangelho, Jesus está falando das nossas imperfeições, das nossas más paixões, que nós alimentamos durante toda a nossa vida, e por isso que nós andamos sempre entrando pela porta larga, onde tudo é muito mais fácil, é muito natural, dizemos. É por essa porta que nós temos circulado muito nas nossas vidas. Nós preferimos dar valor sempre às nossas coisas materiais, aos nossos interesses pessoais, aquilo que nos proporciona prazer a nós, à nossa família, aos nossos amigos, aqueles que nos são caros, nos são queridos. E muitas vezes, para nós termos essas alegrias, essas compensações, essas felicidades, não, muito raramente, nós prejudicamos alguém.
em favor de um outro que nos seja querido. Por isso Jesus diz que nós andamos pela porta larga e que poucos conseguem entrar no reino dos céus pela porta estreita. Para entrarmos pela porta estreita, nós precisamos fazer muitos esforços. Nós vamos precisar enfrentar dificuldades, porque nós precisamos, antes de mais nada, aprendermos a reconhecer e a admitir as nossas imperfeições. E elas são muitas, muitas mesmo. Principalmente os nossos vícios, como orgulho, como egoísmo e como as vaidades. Quando nós acreditarmos realmente que nós estamos aqui na Terra para nos melhorarmos, para crescermos e para evoluirmos, aí nós vamos ter uma chance de adentrar a porta estreita. Porque só assim nós vamos nos dar conta de que tudo que nós passamos de dificuldades nessa jornada terrena, na realidade, elas são as grandes oportunidades que nós temos de crescer, de evoluir, de dar o nosso testemunho através das vivências dificultosas. É ali que nós vamos poder provar a Deus e a Jesus que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, quando nós passarmos por essas situações com calma, com resignação, e sairmos vencedores. É para isso que existem as dificuldades, é para isso que existem as nossas dores. Nós precisamos disso para podermos crescer. Porque como nós somos espíritos muito imperfeitos ainda, nós não aprendemos pelo amor. Só os espíritos superiores conseguem aprender pelo amor. Nós ainda, infelizmente, vamos aprender pela dor. É nossa única oportunidade e que nós realmente temos que nos esforçar, temos que nos dedicar a combater essas nossas imperfeições. Mas como a maioria de nós ainda prevalece no mal, nós vamos adentrando, quando voltamos ao plano espiritual, pela porta larga. Aí muitos de nós podemos dizer, mas eu não sou mal. Eu não sou capaz de matar. Eu não sou capaz de roubar. Eu não sou capaz de agredir fisicamente alguém. Eu não sou capaz de caluniar. Por que eu sou mal? Mas nós temos que entender que o mal que Jesus nos fala é a ausência do bem, ou seja, a ausência do amor. Nós não aprendemos ainda a amar verdadeiramente. Do amor que Jesus nos ensinou e que ele nos diz que é o amor incondicional. Algumas pessoas até já aprenderam a amar, mas elas amam apenas os seus filhos, são as mães. O amor que Jesus nos fala é comparado ao amor de mãe, que é aquele amor incondicional, é aquele amor que aquela mãe é capaz de, por um filho, dar a própria vida. Ela faz todos os sacrifícios, ela realmente se doa. É desse tipo de amor que Jesus nos fala. Mas mesmo as mães, elas são capazes de amar os seus filhos. Mas e os outros?
E Jesus nos diz que nós devemos tratar a todos com esse amor incondicional. É o amor que nós temos que dedicar aos outros, a fazer a eles tudo aquilo que nós queremos para nós. Então, nós precisamos nos dedicar a isso para termos a oportunidade de entrar pela porta estreita. Não é fácil, mas para isso nós estamos aqui e nos esforçando a cada dia. O outro item do Evangelho que nós vamos ver hoje diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Vamos ver o que nos diz isso. Todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela não caiu, pois foi construída sobre uma base firme. Mas todo aquele que ouvir e não praticar as palavras que eu digo, será como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela desmoronou, e foi grande o prejuízo de seu dono. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, e o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Nessa passagem de Jesus, na realidade, nós entendemos que se nós apenas ouvirmos e obtivermos os esclarecimentos intelectuais, ou seja, ouvirmos, aprendermos, mas não praticarmos os ensinamentos de Jesus, nós seremos como aqueles que construíram a casa na areia. Quando nós tivermos, o nosso alicerce não vai estar estruturado, ele vai estar enfraquecido. O nosso alicerce espiritual. E aí, quando vierem os problemas, quando vierem as dificuldades, quando vierem as provas e as expiações, nós, por não termos fé, por não termos coragem, paciência e resignação, nós vamos sucumbir. Isso é o que nos fala essa passagem. E nós vamos sucumbir porque nós ouvimos tudo que Jesus nos ensinou, mas nós não praticamos, nós não nos dedicamos a cuidar da nossa espiritualidade, que isso é fundamental, que nós coloquemos em prática para formarmos um bom alicerce. E muitas vezes nós sucumbimos, e além de sucumbir, nós ainda acusamos ao Deus e a Jesus de nos abandonarem. Não é eles que nos abandonaram, fomos nós que os abandonamos bem antes, quando não quisemos seguir seus ensinamentos. Por isso, não basta nós praticarmos rituais de louvor e de adoração a Deus só no exterior. É necessário que nós pratiquemos a sua lei de amor e de caridade. Nós temos que tratar de ser humildes, nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a ser benevolente para com todos, indulgente para as imperfeições alheias, porque só assim, quando nós praticarmos a lei de amor,
nós vamos estar formando um alicerce sólido, firme, para quando vier a tempestade, nós sermos como aqueles que construíram a casa na rocha e não desabarmos. E além do mais, todas as nossas dificuldades, se nós despertarmos a nossa consciência, se nós investigarmos a nossa consciência, nós vamos descobrir que fomos nós mesmos que escolhemos todas essas dificuldades, ou pelo menos a grande maioria. Umas são consequências já das nossas escolhas nessa vida. Outras é porque nós escolhemos, antes de reencarnar, nós fomos programar a nossa encarnação lá no plano espiritual. E aí nós escolhemos as provas que nós acreditamos, que nós éramos capazes de suportar e que se faziam necessária para nós nos redimirmos de erros de encarnações anteriores, de erros da última encarnação, daquilo que nós éramos devedores. Então, fomos nós mesmos que fizemos essas escolhas. Então, nós precisamos ser fortes, ser corajosos, para podermos vencer. Porque nós vamos conseguir, se nós nos dedicarmos, realmente quisermos, mas muitos de nós deixamos para depois, né? Nós deixamos para amanhã aquilo. Não, amanhã eu faço isso. Não, amanhã eu faço aquilo. Amanhã eu não modifico. Amanhã eu vou fazer diferente. Mas será que nós vamos ter um amanhã? Porque nós não sabemos qual é o dia de nós voltarmos ao plano espiritual. E se o nosso dia, o nosso último dia for hoje, e nós deixarmos para amanhã, para nos modificar, para nos corrigirmos das nossas imperfeições e das nossas mazelas, e nós não tivermos tempo, nós vamos adentrar pela porta larga, que vai ser a do sofrimento. Porque aqui na Terra ela é da alegria, mas no plano espiritual ela vai ser do sofrimento, do arrependimento, das dores, das nossas escolhas equivocadas. Daí a importância de nós não deixarmos para amanhã, porque nós não sabemos se teremos um amanhã. Isso é muito importante. E como diz o título desse nosso capítulo de hoje, muitos são os escolhidos, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Que nós possamos nos dedicarmos e muito a nos modificarmos, para nós termos uma chance, quem sabe, de sermos escolhidos para adentrar essa porta estreita. Caso contrário, nós vamos ter uma nova reencarnação? Sim, Deus sempre nos concede novas oportunidades. Mas talvez a próxima reencarnação seja muito mais difícil do que essa. Seja muito maior, com maiores sofrimentos do que essa. Por quê? Se nessa nós já escolhemos não tantos sofrimentos e já reclamamos e não conseguimos crescer e evoluir, talvez a próxima seja mais difícil. Além do que, nós vamos reencarnar num planeta de provas e expiações. E como a Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, se nós não nos modificarmos, nós vamos ter que renascer em planetas inferiores, porque a Terra não terá mais lugar para nós. Que possamos fazer uma boa reflexão sobre os ensinamentos desta noite do Evangelho de Jesus e aí podermos tomar as nossas decisões, que melhor nos convier, claro, mas sabendo que a colheita é opcional. A semeadura é opcional e a colheita é obrigatória. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos estar colhendo, com certeza. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós.
Queremos convidá-los para fazer parte da Corrente do Bem, que é o evangelho que nós fazemos todos os dias, às 20 horas. É isso que se faz. Se faz uma prece, se estuda uma parte do evangelho, se faz uma reflexão, e depois nós fazemos orações por todos aqueles que nós lembrarmos, que nós pensarmos, por conhecidos e desconhecidos, e pela paz no mundo. É um momento de união, e como a união faz a força, quanto mais pessoas unidas em fé e em oração, mais paz para todos nós. Obrigada por hoje e até a próxima oportunidade.